Bom dia, irmãos. Tudo bem? Prazer estar aqui com os irmãos. Fabrício Fix está agora de férias, né? E me mandou esse excelente convite, irrecusável. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu cometi a gafe de vir aqui num dia que não tinha culto, mas agora está tudo certo. Vocês estão aqui, estão vindo no dia certo. Trago cumprimentos da Igreja Batista Casa, Igreja Irmã, mesma confissão de fé, e é um prazer ter notícias de vocês, saber o quanto Deus tem abençoado os irmãos. Também quero presentear uma família aqui hoje com esse livro de Ray Ortlund. Como vocês estão numa série em Salmos, há muito tempo nós também pregamos alguns textos em Salmos, e o Ray Ortlund faz nesse livro, ao meu ver, um guia para pequenos grupos, mas que eu acho que é um benefício para homens que querem fazer o culto no lar. Então, é uma indicação que faço. Comprem esse livro. Você que está desejando fazer um culto em sua casa, é uma ótima literatura. Eu quero presentear uma família aqui. Quem casou há pouco tempo? Casou há menos tempo, né? Quem aqui? Aqui. Quanto tempo de casado? 6 meses? Ah, não valeu. Qual é o nome do irmão? Mário. Parabéns, Mário. 6 meses. Bodas de algodão doce, vai saber, né? Você vai ver que legal quando chegar a boda de brita. Queridos irmãos, Salmos 91. Salmo 91, no seu folheto litúrgico tem esse texto. Como é a versão do folheto, também a versão que a igreja comumente usa, a NVI. Vamos ler. Salmo 91, a partir do verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus de toda graça, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Queremos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui num culto público, a portas abertas, e por amor a tantos irmãos perseguidos ao redor do mundo, que nesse momento estão escondidos em cavernas. Não tem um privilégio que nós temos de ter tantas versões da Sua palavra, livros, cultos. Nós queremos dedicar a atenção ao Senhor, Pai, honrando a Tua palavra, honrando o nosso chamado em exaltar o Evangelho em reunião pública. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Usa quem fala, usa também quem ouve, Deus. No nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Há um homem chamado Michael Siffre, um francês, geólogo, um homem nascido em 1939, morreu há 2 anos, em 2024. E há algumas histórias dele que vi há um tempo e que me chamou muita atenção. A época que ele morreu, soltaram-se alguns, meio que uma biografia dele, e tive acesso a ela, e há uma história muito interessante. 1962, quando ele tinha 23 anos de idade, ele se forma não somente em geologia, mas também em cronobiologia, que é o estudo de como nós nos adaptamos à luz solar, de como acontece os ciclos de sono. E ele tem uma brilhante ideia. Ele realizou um dos experimentos mais famosos da história da cronobiologia humana, e ele acampou sozinho por 2 meses dentro de uma caverna, 2 meses, dentro de uma caverna, a 130 metros de profundidade. Sua única fonte de luz, uma pequena lanterninha de mineração. E foi assim que ele descobriu que os seres humanos possuem um relógio biológico. E qual foi a grande descoberta? É de que esse relógio não tem 24 horas. E como que ele descobriu isso? Bom, de 2 maneiras. Primeiro, ele mantinha uma equipe na porta da caverna que era avisado quando ele dormia e quando ele acordava. Então aquela equipe anotava o horário em que ele fosse dormir e o horário que ele acordava. E ele também criou um método para descobrir algo a respeito da sensação da passagem de tempo, e essa talvez seja a parte mais interessante, porque ele contava até 120 e a equipe cronometrava. E o que ele descobriu é de que um resultado surpreendente, que ao contar até 120, para Michel ele estava gastando exatos 120 segundos, ou 2 minutos, para contar até 120, só que o cronômetro fora da caverna indicava que ele demorava mais de 5 minutos para chegar até 120. O lugar onde ele estava, a sensação de que o tempo passa mais lentamente, foi confirmada. Depois de 2 meses, ele decide sair da caverna. Perguntaram para ele: quanto tempo você acha que você ficou dentro da caverna? E ele diz: 1 mês. Ele havia passado o dobro do tempo ali. Durante 50 anos, ele fez o mesmo experimento. Todos os participantes alinharam para um ciclo de 48 horas, 36 horas de atividade contínua, seguida por cerca de 12 a 14 horas de sono. Foi mudado. Mudou-se o ambiente. As pessoas mudaram. Queridos irmãos, o Evangelho faz a mesma coisa com a gente. Aqueles carros passando ali naquela avenida estão contando o tempo errado. O mundo está contando o tempo errado. A nossa realidade é outra. Nós contamos o tempo diferente, nós vivemos diferente. O cristianismo muda você ontologicamente, na sua natureza. Você não é mais o mesmo. Você não pertence à ordem desse século. Você está aqui, com os pés aqui, mas com a cabeça nos céus. Nós mudamos, queridos irmãos. E talvez seja isso que o verso 1 está dizendo, e eu peço aos irmãos que leiam comigo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ora, o salmista, e aqui fazendo uma introdução a esse salmo, um salmo que nós não sabemos o autor, há grande possibilidade de ser provavelmente Moisés, porque de acordo com outros salmos que Moisés escreve, há correlatos textuais. Quando você faz a crítica textual do texto, ele se parece com o salmo de Moisés, mas também pode ser que seja de Davi. Então nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas o que nós sabemos é de que para os judeus essa era uma bênção para todos os reis. Quando alguém era coroado rei de Israel, aquele salmo era lido para ele como uma bênção, uma esperança de que aquele rei iria subsistir às dificuldades. Seja como for, esse salmo se apresenta como um tipo de pessoa, aquele que habita. O cristão, como eu disse aqui, é um ser normativo. Ao nos tornarmos cristãos, nós não estamos experimentando algo externo a nós, mera experiência. Irmãos, ouçam atentamente, o cristianismo não é esotérico, não é religião de mistério, não é religião da pele, um nirvana budista. O cristão é normativo, ele é formado, nós aprendemos a ser diferente. Você se torna um tipo de pessoa.
E a igreja tem cometido esse tipo de erro. As pessoas estão vivendo de forma caótica pelo mundo. E o que a igreja, em sua grande maioria, tem oferecido e falhado é de oferecer um pouco de paz. Uma experiência no culto. Irmãos, vamos ser sinceros? Culto é terapêutico. Você canta com o coração, porque cantar com a voz é ruim. Mas no meio disso tudo aqui, você solta a voz, levanta a mão, você cumprimenta pessoas, vive igual um mulamba a semana inteira, mas domingo é dia de botar uma roupa de ver Deus, de cumprimentar os irmãos. Culto é terapêutico. E nós podemos cometer o erro de fazer com que a religião cristã seja uma religião de experiência. Ela não é. É uma religião formativa, normativa. Nós estamos fabricando gente aqui. E note, queridos irmãos, isso é ser não somente cristão, mas ser humano. A vaquinha nasce vaquinha, o gato nasce gato, o cachorro nasce cachorro. O humano não nasce humano. Ele precisa ser formado. Assim como também sendo cristãos. Agora, como isso acontece? Ora, no centro da nossa fé há um livro, a doutrina. Isso diferencia a religião cristã de qualquer outra religião. Em todas as outras religiões há rito, há momento. Na religião cristã há formação, a leitura, a mudança de mentalidade. Por isso, note, queridos irmãos, olha só o que C.S. Lewis vai dizer, surpreendido pela alegria, contando um pouco da sua conversão. Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, empresta para ele um livro depois de muitas discussões em um bar próximo à faculdade de Princeton. Então ele entrega esse livro e diga, leia. E era O Homem Eterno de Chesterton. E olha só o que C.S. Lewis vai dizer. Ao ler Chesterton, eu não sabia no que eu estava me metendo. Um jovem que quer permanecer ateu deve ter cuidado com uma leitura dessas. Quando eu li o livro O Homem Eterno de Chesterton, foi a primeira vez que eu vi a visão cristã da história de uma forma que fizesse sentido para mim. Eu quero grifar a impressão de C.S. Lewis, a visão cristã da história. Queridos irmãos, olhe como o evangelho se desenrola em Atos. O tempo todo que os apóstolos fazem, o que Paulo faz, é contar uma história. Por isso, note, a leitura bíblica é normativa. Esse texto está falando de um tipo de pessoa que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Não é alguém aleatório, é alguém formado pelo evangelho. O versículo 2 segue e nós lemos: pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Assim eu me lembro de um provérbio, está na palavra de Deus, e que diz que assim como o homem se imagina, assim ele é. É parte de quem nós somos ter essa experiência. Ora, mas perceba, é um tipo de pessoa que tem experiência. Não é uma pessoa que tem experiência e se torna um tipo de pessoa apenas. É como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É alguém que, vivendo uma experiência normativa, tem uma experiência cristã. Calvino vai chamar isso de pietas, piedade. Jobic, definindo isso em contornos mais claros, vai chamar isso de união mística entre homem e Deus. A ideia de que a partir da iluminação que você tem, você pode dizer como salmista, tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Por isso, queridos irmãos, uma forma de ostentação pessoal e voz que assegura a vida tranquila é essa. De acordo com o salmista, quem vive essa realidade dentro dos muros da pessoa divina tem o direito, o poder de dizer-se filho de Deus. Irmãos, há segurança no seu coração, há paz no seu coração de poder dizer, Senhor, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Quando as dores vêm, quando as dificuldades vêm, qual é o primeiro som que retine na sua mente? Deus, tu és meu refúgio e fortaleza. E assim eu me lembro do salmista dizendo no Salmo 13, até quando, Senhor, tu esquecerás de mim? Uma experiência de até quando? O sofrimento vindo à porta. Mas note esse salmo, eu posso dizer, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Querido irmão, tem intrepidez
para viver sobre essa palavra. Você tem um Deus que é refúgio e fortaleza. Assim nós avançamos no verso 3. E entre o verso 3 e o verso 13, nós temos uma série de garantias, promessas. E aqui eu quero dizer duas coisas. Para Calvino, esse salmo ele era fortemente aplicado a todos nós. Fortemente aplicado a todos nós. Obviamente com nuances messiânicas. Até porque quando nós chegamos ao verso 11, nós sabemos que esse texto foi citado pelo próprio diabo. Mas note, apesar de conter esperanças pontuais e ativas, o texto não está dizendo para nós que nada acontecerá conosco. E é sobre isso que nós vamos falar. Por isso, note só o verso 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ora, o salmista ele inicia uma série de livramentos, afirmando inicialmente que Deus livra os seus do laço do caçador e do veneno mortal. Quando essas palavras são usadas, e quando nós olhamos, por exemplo, traduções como a Septuaginta, a Vulgata Latina, o significado é de perigos ocultos. Calvino, comentando esse texto, ele diz exatamente essa frase. Esse texto diz respeito sobre perigos ocultos aos homens. E aqui, ao meu ver, o salmista ele começa a fazer jus à atitude que está no verso anterior. Você pode descansar à sombra do Todo-Poderoso, que só acontece quando você tem pleno descanso e conhecimento de saber que Deus irá te proteger daquilo que você não conhece. O laço do caçador não está à mostra. O veneno mortal está dentro da cobra. Mas Deus te protegerá dos perigos ocultos, daquilo que você nem conhece. Quer alguém que tem essa experiência? Pergunta o motoqueiro, que pega corredor. Por um triz, Deus está guardando ele todas as vezes. Todas as vezes. Quantos livramentos ocultos você tem em sua vida que você não conhece? Quantas situações Deus te livrou do laço do caçador e você não sabe? Esses dias eu vi algo interessante falando de como as bombas desarmadas não dão notícia. Bomba desarmada não dá notícia. E o governo inglês, juntamente com os diretores da Europa, dizendo que eles desarmaram muitas bombas que poderiam culminar em terrorismos. Mais bombas desarmadas, inclusive, do que atos terroristas. Mas não dá notícia. Queridos irmãos, livramento oculto não dá notícia. Mas é cuidado de Deus, amém? É cuidado de Deus. Deus tem guardado você, tem guardado sua família. Deus tem cuidado de você, querido irmão. Seja grato. Não murmure. Você não sabe quantos laços do caçador o Senhor já te livrou em sua vida. Guarde seu coração em Cristo. Saiba que Deus está cuidando de você a cada minuto. Porque não se ouviu, nem se conheceu um Deus que trabalha pelos seus. Deus tem nos guardado, queridos irmãos. Verso 4 a 6. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aqui, ao meu ver, o salmista organiza essas potências de Deus, dizendo primeiro que Deus é pessoal, fiel e também onipotente. Ora, porque Deus é pessoal. E aqui, mais uma vez, usando Calvino, ele vai dizer o seguinte: nós temos um Deus que não tem escrúpulos em vir aos seus, tocar e guardar com suas asas. Deus é humilde em plena glória. Deus se envolve pessoalmente na minha e na sua história. Não é um Deus que está simplesmente dizendo do céu, não aconteça. É um Deus que se envolve em nossas dores. Sabe, queridos irmãos, isso deve mexer com os nossos corações.
isso deve tocar as nossas consciências. Porque note, dentro do que nós conhecemos da história da religião, nós temos algumas opções. E a história bíblica, a narrativa bíblica é maravilhosa. Porque nós podemos não crer em nada, mas talvez não tenha nada mais emburrecido do que o ateísmo. Nada mais emburrecido do que o ateísmo. Aqui eu posso dar um voto de fé para o gnóstico, que até acredita em Deus, mas não acredita que Deus invade a história. Deus é um pai que ligou o videogame e deixou a gente lá jogando, fazendo o que a gente quiser aqui. Deus não vai se envolver na história. Mas o que é que a narrativa bíblica vai nos dizer? É de que Deus, não precisando criar nada, criou por amor um povo escolhido, e assim ele invadiu a história. E nós vemos essa história pela presença de Deus. O irmão querido falou aqui sobre a Arca da Aliança, e foi uma das formas pelas quais Deus invadiu a história. Ora, a sua presença ali no meio do povo. De repente, vamos definir um lugar, então você tem um templo, até que Cristo vem, Deus encarnado, morre, ressuscita e vai para a glória, está à direita do Pai nesse exato momento. E o que ele faz? Ele deixa o seu Espírito, e agora a morada somos eu e você. Querido irmão, as asas com as quais Deus cobre os seus eleitos é o Espírito Santo de Deus. As asas pelas quais Deus toca os seus eleitos não é tocado por fora, mas aberto por dentro. Por isso, irmãos, se sinta privilegiado como alguém guardado por Deus, porque é a habitação dele. Salmo 23, ele me guardou porque ele me quer bem. Por Deus nos amar, habita em nós, por amor ao nome dele, ele guarda os seus eleitos. Deus é pessoal e Deus também é fiel, como está escrito aí, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. A fidelidade é a marca, a garantia pela qual todos nós podemos descansar. Agora perceba, queridos irmãos, as palavras usadas até aqui: abrigo, sombra, refúgio, fortaleza, asas, escudo. Note, são instrumentos de defesa, proteção, salvaguarda. O Deus cristão é um Deus pessoal, mas não somente isso, ele é fiel. E eu me lembro do livro Conselhos contra o Medo Pecaminoso, de Richard Baxter, um puritano. Talvez o maior escritor de teologia pastoral de todos os tempos. E nesse livro Conselhos contra o Medo Pecaminoso, Richard Baxter, aconselhando contra o medo do diabo, ele diz: não temam o diabo, porque o diabo age somente pela autoridade de Deus. E ele cita, muito bem citado, Jó 1, onde Deus permite que o diabo toque em Jó, mas somente com a permissão divina. Por isso nós podemos olhar e afirmar que nós precisamos e devemos nos consolar na segurança de que Deus não irá falhar, queridos irmãos. E o que é fidelidade? Ora, fidelidade está estritamente ligado à autoridade. Alguém que não tem autoridade não é fiel. A fidelidade sem autoridade se esvai. É como se eu dissesse para vocês: eu garanto a vocês que eu sou capaz de acender essas luzes. Mas eu não posso dizer, haja luz. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá atrás, clicar no interruptor, e aí sim a luz vai acender. Queridos irmãos, a fidelidade de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, nos garante que Deus é todo poderoso para cumprir todos os seus desejos. Deus é fiel e poderoso, por isso a sua fidelidade não falha. A palavra dele não volta vazia. Ele não é homem para mentir. Por isso nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Ora, nós não podemos descansar na fidelidade humana, porque o homem não tem todo o poder. Ele não é capaz de assegurar a sua palavra a todo o tempo. Deus é, queridos irmãos. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Ora,
o texto continua e vai dizer, verso 5, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ora, o nosso Deus é onipotente. Aqui o salmista faz o que nós chamamos de hipérbole. Mas não somente uma hipérbole, ele faz essa hipérbole em uso comparativo. Ao falar de pavor da noite e peste que se move sorrateiramente nas trevas, assim como flecha que voa de dia e praga que devasta ao meio-dia, ele está construindo dois extremos. Coisas terríveis à noite, coisas terríveis ao dia. É como se eu dissesse norte a sul, leste a oeste. Ou como no Salmo 139, em que o salmista diz, se eu for no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu for no mais alto monte, lá tu estás. Ou o Salmo 119, que diz para nós que, para Deus, as trevas são como a luz. Ele está construindo o extremo, dizendo para nós, nada é oculto pela escuridão, surpresa, ou nada é eficaz com todo o poder do dia, do sol. Deus controla todas as coisas. E uma nota exegética. Esse termo, a praga que devasta ao meio-dia, as traduções mais antigas, elas vão traduzir como vento quente. Isso faz sentido? E talvez até liga esse salmo mais uma vez a Moisés. No sentido de que o calor do deserto, escaldante, era terrível para aqueles homens. Assim também como quando nós lemos aqui a peste que se move sorrateira nas trevas, fazendo menção à praga no Egito que matou os primogênitos de todos os egípcios. E talvez a grande correlação disso seja o verso 7. Se nós temos um sol escaldante, se nós temos essa praga que vem à meia-noite, no verso 7, o texto maravilhoso e muito conhecido, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Verso 8, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Nos parece muito aquela narrativa, o povo olhando todo aquele pranto no Egito, todos os primogênitos dos egípcios, dos seus animais, e o povo de Deus simplesmente olhando o castigo dos ímpios. Verso 9, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Queridos irmãos, Spurgeon comentando, pregando esse texto, ele comenta que o verso 8 desse texto, que diz, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, foi usado durante a peste de Londres, em 1684. E Michael Horton, comentando também esse texto, ele diz que na Idade Média, o verso anterior, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, era escrito nos umbrais das portas, nas casas, era escrito em xícaras para se tomar, era usado como amuleto. E aqui, irmãos, eu quero dizer que esses versos, apesar de trazerem uma ideia central, e podemos dizer dela agora, a ideia central é de que Deus tem um povo especial. Deus cuida especialmente de nós. Apesar de todo o caos no mundo, a nossa vida é boa. Amém, irmãos? A nossa vida é boa. Nós somos o povo que Ele escolheu. Nós estamos no melhor lugar do mundo, ouvindo o Evangelho, cercado de irmãos piedosos, que é o melhor lugar do mundo. Nós somos um povo especial e a experiência de livramento é palpável. Nós a veremos. Você verá o livramento. Você verá os ímpios sendo castigados e você verá a sua vida florescendo. Mas aqui quero relembrar o Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf está sem esperança. Em dado momento ele diz, parece que não adiantou nada eu conservar as minhas mãos puras, limpas do pecado, porque os ímpios sequer adoecem, estão ricos a cada dia, enquanto eu, desejoso do Senhor, sofro noite e dia. Parece que o Senhor não cansa de me fazer sofrer. Mas, olha só o que ele diz, eu fui na Assembleia dos Justos e vi o que acontecerá no fim com os ímpios. Então descansei, porque os ímpios são como um sonho que o Senhor tem, mas quando acorda, sequer se lembra.
mas eu serei recebido pelo Senhor com glória e honra. Esse é o descanso. Mas onde é que o salmista achou esse descanso? Na Assembleia dos Justos, ouvindo a palavra de Deus. Você verá, irmãos, o castigo dos justos, dos ímpios, aqui, no púlpito, a cada pregação, sendo exposto para você a esperança da ressurreição para todos nós, aleluia. Nós somos eternos, irmãos. E a ideia crível, factual, de que aqui é o único céu que nós experimentamos. Nós estamos vendo o castigo dos ímpios, pouco a pouco, em forma de spoiler. Assim, irmãos, eu quero fazer uma nota. Acerca dos versos 9 a 10, porque eles são usados dentro da teologia neopentecostal e infelizmente também na teologia pentecostal como uma teologia triunfalista. Ora, que teologia é essa? Aquela teologia de que se você tem Deus, nada irá te acontecer. E esse texto não defende a ideia de que nada irá nos acontecer. Se você abrir em Romanos 8, 28, lá está escrito, um texto conhecido: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Alguns versos passam, no verso 35, o próprio Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? Será fome, nudez, espada. Ora, não são todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Mas isso não exclui nudez, fome e espada. Ou seja, quando esses versos estão dizendo todas essas promessas, não estão dizendo para nós que nós não iremos sofrer. A teologia bíblica sobre triunfo, vitória, não se apoia em ser imbatível, mas em sofrer apenas o que, quando e na medida em que Deus permitir. E talvez seja bom nós fazermos a seguinte reflexão: não é a dor desse mundo, queridos irmãos, fruto do fato de que nós não somos capazes de fazer de Deus nosso refúgio 100%? Aqui, perceba, cheguemos num equilíbrio. É uma linha tênue, mas ela é possível. Eu não estou pregando aqui um karma de o que você fez, você vai pagar. Se nós pagarmos os nossos erros, irmãos, ninguém fica de pé. Mas o que eu quero dizer é que, vivendo em um mundo destruído pelo pecado, as consequências de viver nesse local destruído, nesse grande Chernobyl espiritual, é de que coisas ruins irão acontecer conosco. Mas essas coisas ruins não fogem do poder de Deus. Verso 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Último domingo, citei uma história que vale a pena lembrar aqui. Um homem chamado Policarpo de Esmirna, São Policarpo de Esmirna. Ele viveu no primeiro século, morreu em 155 depois de Cristo. E conta-se a história de que o cônsul Pôncio Quadrado, julgando ele em um estádio, com uma fogueira, com animais, tudo pronto para matar cristãos, era um grande show. Ele chega para São Policarpo de Esmirna, que era extremamente conhecido na região como sendo um homem do cristianismo, um homem do caminho. Ele chega para São Policarpo de Esmirna e diz: querido, poupa a tua velhice, nega a Cristo, diz que César é Senhor e viva bem, poupa a tua velhice. E aí, São Policarpo de Esmirna olha para Pôncio Quadrado, para aquele estádio cheio e diz: como posso eu negar o mestre que me salvou? Eu sirvo ele há 80 anos. Ele nunca falou, pensou, fez nada de ruim para mim. Eu não vou negá-lo. Pois chame as feras. São Policarpo responde: chama, tragam as feras. Então Pôncio Quadrado diz: então te jogarei no fogo. E São Policarpo de Esmirna responde exatamente assim: o fogo que queimas por uma hora e depois se apaga, eu desprezo. Mas tu não conheces o fogo do juízo futuro e da pena eterna reservado aos ímpios, porque demora. Traz o que quiseres, traz o que quiseres.
Querido irmãos, mate esse homem. Ele não tem nada a perder. Nada. A esperança dele não está em nada que você ofereça. Podem matar esse homem. Como está escrito na música Castelo Forte, composta por Lutero. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará teu reino. Queridos irmãos, nós não temos nada a perder. É impossível nos roubar, é impossível nos afligir dor, porque nós não somos daqui. A nossa ordem cronológica é de outra contagem. Por isso nós seguimos, e olha só o verso 11 e 12 que nós acabamos de ler. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui talvez nós vemos o cordão messiânico mais forte desse texto. Michael Horton, ao comentar, ele advoga bem o fato de que o próprio Satanás atribuiu esse texto a Cristo e Cristo não negou. A seu respeito dirão, Cristo não nega essa parte. Em contrapartida, toda a Escritura diz a respeito de Cristo. Mas ele advogou muito bem. Cabe dizer também que o diabo ele oculta, parte final do verso 11, em todos os seus caminhos. O diabo, ao recitar esse texto para Jesus, ele omite certa parte da Bíblia, como fazem todos os falsos mestres e lobos, que pegam textos fora do contexto e usam como pretexto. Aquele sermão de 3 pontos, não lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Isso é coisa do diabo, irmãos. O diabo gosta de ocultar textos. O diabo odeia essa ideia de homens que se propõem a expor toda a Bíblia, livros inteiros, capítulos inteiros, grandes partes da Bíblia. Irmãos, não é o calvinismo ou a cosmovisão reformada que vai nos levar para o céu. Amém, irmãos? Amém? Vocês creem nisso? Amém? O muro de vocês é baixo? Mas eu tenho muita certeza que cristãos piedosos, por estarem em igrejas extremamente doentias, com péssimas pregações, mas que são cristãos, eles vão sofrer muito mais do que deveria. Muito mais. Eu costumo dizer que é possível pegar a teologia pentecostal e ler a palavra de Deus e expor o Evangelho. Mas é como se eu pegasse uma faca e ficasse apertando um parafuso, desencapando o fio. E ao meu ver, a teologia reformada ela se acomoda como uma parafusadeira elétrica, como o melhor dos alicates. Por isso, 2 coisas são importantes. A primeira delas, jamais abra mão de toda a palavra de Deus. Eu oro aos irmãos e morram com os pastores dessa igreja, para que genealogias sejam expostas aqui, para que livros difíceis como Números sejam expostos aqui, para que capítulos difíceis como Neemias 3, e fulano construiu tal parte, Beltrano construiu tal parte, sejam expostos aqui. Como John Piper vai dizer em Irmãos Não Somos Profissionais, em um capítulo escrito: irmãos, exponham a igreja a textos difíceis e a toda a palavra de Deus, para que a igreja veja a dependência e a necessidade de ouvir o autor falando da palavra enquanto é pregada. Glória a Deus por essa igreja, irmãos. Glória a Deus por boa teologia, que digo, ela não é o crivo para a salvação. Cristo não estará na glória perguntando se você é calvinista ou arminiano. Ele vai dizer: eu te conheço ou não te conheço, mas eu te afirmo, há mais saúde em uma boa cosmovisão, há mais saúde em se alimentar bem, como também não é crível que alguém coma bacon todo dia e morra, mas como é afirmável que alguém que se alimenta bem vive melhor. Segundo ponto, não há refúgio em nada que você planejar, nada, por mais ético que seja, ministério, família, filhos, por mais nobre que seja, não há refúgio em nada disso. Quando Calvino comenta esse texto, ele vai dizer que em todos os seus caminhos é caminho de Deus.
E talvez esse seja o motivo, talvez não, certamente esse é o motivo pelo qual o diabo ocultou essa parte. Porque ele estava querendo que Cristo criasse um caminho que não fosse o de Deus. E nós precisamos olhar para o que Cristo respondeu lá em Mateus 3. E o que Cristo respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quase que uma ideia dizendo para o diabo o seguinte: ora, Satanás, eu não posso dar ordens aos anjos ao meu respeito sobre caminhos que Deus não definiu. Eu não posso tentar o Senhor. Por isso, irmão, sabe de uma coisa? Deus não é seu sócio, como dizem por aí. Uma vez eu ouvi uma frase numa antiga igreja aí, uma festa que tinha, country, aí tinha um narrador que ele gritava mais ou menos assim: faça a sua parte e Deus lhe ajudará. Ora, Deus não me ajuda e eu não consigo fazer minha parte. Esse negócio não dá certo. Querido irmão, Deus não é seu sócio, amém? Procure saber quais são os caminhos do Senhor. Como o salmista vai dizer lá no Salmo 119, não esconda de mim seus preceitos, pois sou peregrino nessa terra. O salmista dizendo, eu vou morrer, eu não vou ficar aqui para sempre, eu preciso saber quais são os seus caminhos. Não me permita viver distraído. Verso 13, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Uma nota exegética, ao meu ver, a NVI, ela não faz jus ao que o texto original vai dizer, mas é o que a NVI se preza fazer. A NVI ela é uma tradução que procura adequar o texto bíblico a uma língua contemporânea, fácil, mais moderna. Mas olha só o que a Vulgata Latina vai dizer: sobre a áspide e o basilisco pisarás, esmagará o leão e o dragão. Juntamente com a Vulgata também a Septuaginta e a Bíblia King James, eles vão trazer duas palavras, basilisco e dragão. Note só como a Almeida revisada e corrigida, que é base da tradução em português feita por João de Almeida no século XIX: pisarás o leão e a cobra, calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Há inclusive uma outra tradução que vai dizer: pisarás o leão e a cobra, o leãozinho e o dragão. Aqui, irmãos, nós temos mais uma hipérbole. Warren Wiersbe, quando vai comentar esse texto, ele vai dizer que essas são figuras comuns aos viajantes do Oriente Próximo, mas que de fato a figura do dragão representa uma hipérbole. Eles conheciam a cobra e havia uma grande mitologia sobre o dragão. Então note o que o texto está dizendo: você pisará no leão e na cobra, no leãozinho ou no filhote de leão e no dragão. Mais uma hipérbole. Uma hipérbole mostrando para mim e para você de que não é que você tem que sair por aí pisando em cobra. Não faço não, tá, irmãos? Vai lá ver um Richard Rasmussen, pesquisa, faço não. O que o texto está dizendo é uma hipérbole, dizendo para mim e para você o seguinte: Deus cuida de coisas grandes, como um leão e um dragão, mas também cuida de coisas pequenas, como uma cobra e um leãozinho. Deus é Deus de grandes problemas e Deus de pequenos problemas. Inclusive, na glossa ordinária, o comentário bíblico mais famoso da Idade Média intitulava o Salmo 91, melhor, o comentário do Salmo 91, como um hino contra demônios. Porque quando eles comentam esse texto olhando para basilisco, dragão, como uma imagem do anticristo, do diabo, naquele comentário ele vai dizer: ora, não é isso que o diabo faz? Nos tenta em pequenas coisas, nos faz temer as grandes coisas, mas Deus nos fará pisar sobre todas elas. Ora, irmãos, o que é tentação? Façamos teologia bíblica. Porque tentação não é pecado, ou é? Não, ser tentado, sofrer tentações, não é pecado. E talvez uma boa redução para pecado, um significado para tentação, seria lugar de acesso. Lugar de acesso. Para você é um, para mim é outro, para a pessoa que está ao seu lado é uma coisa,
para a pessoa que está à sua esquerda é outra, para quem está à sua direita. Todos nós aqui temos algumas brechas, portinholas, janelas, alguns inclusive têm portões abertos. Mas todos nós temos esse tipo de tentação. E o que a Bíblia vai dizer para nós é de que Deus sempre nos dará livramento. Deus sempre nos dará refúgio, fuga da tentação. Por isso, irmão, saiba, para toda tentação, pequena ou grande, que o diabo faz a nós, contra nós, Deus te dará livramento. Creia nisso. Amém, irmãos? Não se apoie na ideia de que um dia você pode pecar e cair. Não. Se apoie na ideia de que você sempre poderá ser liberto, ser livre da tentação. Amém, irmãos? Alimente isso no seu coração. No verso 14 nós temos uma mudança. Note só, queridos irmãos, no verso 1 e 2, há um prolegômeno, primeiras coisas. O salmista está usando voz ativa, introdutória. Aquele que habita, ele pode dizer, tu és, apontando para Deus e dizendo. No verso 3 ao 13, é uma fala indireta, ele está falando desse sujeito, dessa pessoa. Ele pisará, ele será seguro, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele está falando dessa pessoa. Mas de repente, no verso 14, nós temos o que na teologia nós chamamos de oráculo divino. Deus entra no texto e fala. Deus está falando nesse texto. Isso é Deus interlocutando as palavras dele, através do salmista. Só uma nota interessante sobre algumas defesas, como por exemplo, de Jonathan Edwards, que entendia que quando um profeta falava em nome de Deus, ele falava através do que a gente traduz lá do grego de patos, coração. É isso que aconteceu com Jeremias, isso que aconteceu com Oséias. Por que é que o profeta tem que sofrer? Porque ele sente o que Deus sente. E então, ele fala o que Deus falaria. Aqui, note, a segurança do salmista faz com que ele se torne oráculo de Deus. Deus está falando através do salmista. E enquanto ele escreve, patos, coração. Quando Deus vira para Jeremias e fala, Jeremias, pega um cinto, esconde o cinto na rocha. Depois de um tempo, Jeremias, você vai pegar esse cinto e usar. Mas Senhor, o cinto está podre, é couro, está fedendo, use. É isso que eu sinto a respeito de Jerusalém. Agora profetiza. Ó Jerusalém, adúltera, que trai. Oséias, se casa com uma prostituta, tenha filhas com essa prostituta, dê nomes pejorativos a essas filhas. Por quê? É isso que Jerusalém tem feito comigo. Queridos irmãos, guarde uma coisa. C.S. Lewis vai dizer que nós só conseguimos falar de algo de forma simples quando nós entendemos. Um pregador do evangelho, um homem e uma mulher convertidos, só se tornam patos de Deus quando eles vivem o que Pedro viveu lá em Atos 3. Ora, julgue vós, se é justo obedecermos a você ou a Deus, porque nós não podemos ficar calados diante de tudo que nós vimos e ouvimos. Patos, sentimento, alguém tomado pelo evangelho. Estevão se defenda, vou me defender, e ele se acusa e morre. Paulo se defenda, ele se acusa e morre. Seja tomado pelo evangelho, querido irmão. Seja completamente tomado do evangelho, ao ponto de falar o que Deus falaria. E para nós é bem mais fácil, porque o que Deus falaria está aí na sua Bíblia, 66 livros, amém? Só ler e falar, amém? Profeta, não tem nada de of the king of the power, a bandeira dos Estados Unidos está sobre você, nada disso, idioma, nada, palavra de Deus, amém? E eu tenho uma revelação para os irmãos aqui hoje, amém, irmãos? Leia comigo. Porque ele me ama. Verso 14. Eu o resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. Eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. A gente pode parar aqui. Eu quero enfatizar o verso 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei. Pois conhece o meu nome. Note, nós vimos essa mudança de voz, então nós não vivemos inseguro. Cristo fala, Deus fala conosco,
Mas note a parte B do verso 14. Eu o resgatarei e o protegerei. Uma vez que o amor, que não é mérito humano, surge, porque o amor surgiu, e você não ama o que você desconhece. Você não ama o Xing Ling que está lá na China. Você não ama ele. Você não o conhece. Você não sabe quem ele é. Você ama quem você conhece. E se o conhecimento, como Karl Barth vai dizer, um neo-ortodoxo, Deus é totalmente outro. Se ele não se revelasse, a gente não o conheceria. E mesmo lendo, sem interpretação que o Espírito Santo dá, que nós chamamos de iluminação, não de revelação, iluminação, nós não conheceremos. O conhecer é fruto da bondade de Deus, mas o que se segue é uma forte afirmação que apoia o que nós reformados chamamos de perseverança dos santos. Olha esse termo, eu o resgatarei e o protegerei. Salvação não se perde, queridos irmãos. Ou, como eu gosto de ver, o que os batistas defendem. E aqui nós podemos botar uma rede e balançar, porque tem batista que se diz que não é calvinista, mas qualquer batista que se preze defende uma coisa com unhas e dentes, pelo menos os da CBB, os não carismáticos, segurança da salvação. E se você virar para ele e falar, você é calvinista? Não, pelo menos de 4 pontos, o que não é lógico, mas que é assegurado na confissão 1689 de Londres, a segunda confissão de Londres. Por isso note uma coisa, queridos irmãos, e eu quero que os irmãos guardem isso. Eu o resgatarei e o protegerei. Trata a respeito de um Deus que salva e assegura a salvação. Deixa eu fazer um apelo a você que tem sofrido. Eu sei que você tem vivido dias onde você acorda no céu e dorme no inferno. Eu sei que você tem vivido dias onde você está refém do sofisma. Ninguém pode saber da salvação, só Deus. Isso é uma mentira diabólica. Quando o salmista Davi, no Salmo 51, está dizendo, restaura em mim um espírito inabalável, renove em mim a alegria da tua salvação, é Deus dizendo para nós, você tem que ter certeza da salvação. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, isso está varrendo as nossas igrejas. A ausência da teologia particular, da teologia calvinista nas igrejas, fez um estrago irreparável. Porque o que aconteceu? Se destruiu o nosso maior distintivo, membresia. Essa ideia de eu não asseguro nem a minha salvação, fez com que a gente não assegurasse a salvação de mais ninguém. Olha, irmãos, quando Paulo diz, expulse o iníquo do meio de vós, isso não é um teste de salvação? Como nós vamos manter que uma membresia que representa a Cristo em Belo Horizonte, em Santa Luzia e nos confins da terra, se nós não somos capazes de afirmar que alguém é eleito? Ora, os frutos não são de acordo com a árvore? Se alguém é iníquo em atitude e em coração, ao ponto de Paulo dizer 2 coisas, entrega essa pessoa ao diabo, talvez assim ela seja salva. E a depender, Paulo diz, por elas nem ore. E um segundo ponto, quantos israelitas têm se casado com filisteus? Quantas histórias deploráveis de gente que enganada pelo sexo, afeto, carinho, se casa com alguém que não é cristão, não foi batizado, não fez confissão pública, não disse aos 4 ventos que pertence a Cristo. Aí, irmãos, 2 mais 2 são 4. Se a Bíblia diz para mim que o jugo desigual é pecado, que misturar luz e trevas é pecado, Deus seria injusto se eu não fosse capaz de afirmar a salvação do meu cônjuge. Por isso, queridos irmãos, eu quero fazer um alerta aos solteiros e também aos casados. Aos casados, 1 Coríntios 7. A mulher santa santifica o marido ímpio. O marido santo santifica a mulher, o marido... Ih, misericórdia. É homem com mulher, né? Amém. Vocês entenderam? 1 Coríntios 7. Eu não estou fazendo incentivo ao divórcio, mas eu quero que você tenha um parâmetro claro de que quando nós não asseguramos a salvação de alguém, nós estamos fazendo um compromisso que nos custará caro. Você terá que santificar a sua casa. E 1 Coríntios 7 diz que se o ímpio quiser sair do casamento, ele pode. Mas se o santo quiser sair, ele não pode sair. Ele deve santificar o casamento. Assim também é na igreja de Cristo, queridos irmãos. Discipline os membros dessa igreja. Amém? Sejam fiéis nisso. Assegurem a salvação uns dos outros. Exorte conforme Mateus 18.
Amém, irmãos? Por isso note, a natureza da igreja, que não averiga a salvação dos membros e dos candidatos à membresia de forma trágica, tem acontecido, assim como também muitos casamentos, desobedecendo a esses princípios. Isso tem destruído a igreja, queridos irmãos. Verso 14c, parte final. Pois conhece o meu nome. Deus lançou o zap e agora os 7 copas. Acabou. Ele fecha aqui uma corda que segura toda essa relação. É um eixo. E qual é o eixo? O centro motor, o conhecimento do nome de Deus. Em resumo, quando esse correlato aparece, ele vai aparecer, por exemplo, em Salmos 19, 7 vezes. Quando isso acontece, o nome do Senhor é quem o Senhor é a pessoa de Deus. Prova disso é que quando Moisés chega para Deus e pergunta: qual é o seu nome? Quem eu vou dizer que me chamou? O que Deus responde, queridos irmãos? Eu sou. Eu sou. Porque quem eu sou e como você me chama é quem eu sou. Eu não sou divisível. Diferente de nós, a gente é chamado santo e peca. Deus é santo, santíssimo. Então, conhecer o nome de Deus é conhecer o próprio Deus. Aqui eu quero deixar uma frase de James Orr, apoiando inclusive o que disse no início: se há uma religião nesse mundo que dê relevância ao ensino, sem dúvida tal é a religião de Jesus Cristo. Com frequência já se tem destacado o fato de que a doutrina tem mínima importância nas religiões não cristãs, mas é precisamente nisto que o cristianismo se diferencia das demais religiões. Ele tem doutrina. Nós conhecemos o nome de Deus a partir da palavra de Deus. Tem um bom documentário chamado Wild Wild Country. Você encontra ele no Netflix. Terra Selvagem, em português. Não sei qual é a tradução. Em que se conta a história de Osho. Não sei se alguém já ouviu falar dessa religião fundada por esse homem. E lá na igreja de Osho tinha o auditório para Maomé, o auditório para Buda, o auditório para Jesus Cristo. Porque ele acreditava que tudo aquilo ali era verdade. Sincretismo, queridos irmãos. Uma moldura residual pós-moderna que está nas nossas igrejas. E que muitas vezes faz com que as pessoas falem assim: ah, mas Jesus para mim não é assim. Ô, meu irmão, isso aí não é Jesus não, isso é Genésio. Isso não é Jesus. Como C.S. Lewis disse, se você crê em Cristo e em Deus, somente aquilo que você gosta, não é em Deus que você crê, não é em Cristo que você crê em você mesmo. Você crê no bezerro de ouro. O texto continua, e há uma promessa final, verso 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Mais uma vez citando Calvino, esse clamor é descrito por ele como a única reação natural. O convertido tem Deus como plano A. Ele clamará a mim, é uma afirmação divina. O salmista constrói uma linguagem aqui, segundo Horton, baseada lá em Levítico 14, de que o salmista está construindo uma linguagem de, não é livrará, mas ele puxará para cima. Como se o humano tivesse dentro de um poço em que a única saída dele fosse para o alto. Ele não tem plano B, ele só tem a Deus. Então quando o salmista diz ele clamará a mim, o desejo de Deus é: eu quero ser o plano A dos meus eleitos. E em algumas vezes eu terei que ser o único plano, porque eles facilmente caem. Por isso, em geral, o leitor, ele usa essa voz, resumindo, como alguém que não tem outras escolhas, não tem recurso, e a voz divina é ativa. Deus quer que isso aconteça. Deus quer que você clame a Ele. Citando mais uma vez C.S. Lewis, na alegria Deus sussurra, na dor Deus grita. Você clama a Ele. E isso é providência divina. A parte B do verso 15 diz: eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Aqui nós temos a verdadeira vitória, a saber, a companhia do Senhor. Por
Por isso, note, o correlato de honra, quando nós olhamos outros textos, inclusive em algumas traduções, é bênção. Eu irei o abençoar. E note, irmãos, ser abençoado é um termo tão comum na Bíblia que nós perdemos a noção do que significa isso. Deus te abençoe. O que significa Deus te abençoe? Ora, a bênção de Deus, ou quando Deus abençoa os seus filhos, ou honra os seus filhos, é em suma incluir os eleitos nos seus benefícios. Quando nós dizemos Deus te abençoe, nós estamos enxertando essa pessoa na graça de Deus. Nós não estamos falando Deus te abençoe, faça o que você quiser e dará certo. Nós estamos dizendo Deus te abençoe, ouça a voz de Deus, seja incluído nele, seja cuidado por Deus, seja embebido pelo sangue do Cordeiro, entre em Cristo, seja Cristo aqui na terra, ou como nós chamamos, cristão. Porque, irmãos, como eu poderia te honrar? Ou melhor, como Deus poderia te honrar? Deus poderia te dar bens, Deus poderia te dar família, Deus poderia te dar poder, mas algo superior, Deus poderia te dar quem Ele é, o próprio Deus. Deus poderia te dar mais de Deus. Que bênção é maior do que essa, irmãos? Ser cheio do poder e do Espírito Santo. E talvez esse seja o destino da oração de todo homem e mulher fervoroso. Nós podemos até começar orando por um carro, orando por um emprego, orando por família, saúde, mas chega um momento em que a oração ela é roubada pelo Espírito Santo, e tudo que nós pedimos é: Senhor, me enche, me faça piedoso, me tome por completo. Eu sofro com os boletos atrasados, mas eu sofro muito mais quando eu peco. Eu sofro em estar no ministério, mas eu sofro muito mais em pensar em não te servir. Essa é a grande bênção do Senhor. O texto se encerra, verso 16: vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma promessa divina, aqui apoiado inclusive, o correlato hebraico pontual, Gênesis 25, 8. E Abraão acumulou longos dias, viveu muitos dias. Mas, irmãos, note, isso não é dito para todos os homens que viveram muito. Logo, a expressão não significava apenas longevidade, viveu muito tempo, mas viveu uma vida boa, acumulou longos dias, teve uma vida legal, aproveitou a vida. Como Leone diz, quando a sombra vai ficando comprida, enchendo a casa de silêncio e preguiça, nessa hora que Deus deixa as pistas para ser feliz. A vida boa. A vida boa perceptível. Queridos irmãos, nós não somos melhores do que ninguém que não está em Cristo. A mesma substância. Nós não somos melhores, mas a nossa vida é. Estar aqui é ser guardado da ganância, da avareza, é fazer dinheiro ser dinheiro e não mamon. Deus quer invadir todas as coisas, querido irmão. Note o Deus sábio que nós temos. Nós temos 66 livros na Bíblia. E tem um livro chamado Cantares de Salomão, que é um livro sobre sexo. Alguém vai negar isso? É um livro sobre sexo. E por que é que há um livro sobre sexo na Bíblia? Porque Deus está santificando todas as coisas. Vida longa eu lhe darei. É isso que Deus quer dizer para nós. Vida boa. Ter a sensação do que é realmente valioso. Eu até me emociono, irmãos. Esses dias o meu filho chegou para mim e perguntou se eu queria ser amigo dele. E eu parei para pensar. E eu fiquei olhando para aquele cara. Ele tem 3 anos de idade. E eu quero ser amigo do meu filho. E essa é a vida boa. Essa semana, mês passado, eu fiz entrevista de novos membros. De uma irmã. Por ética não falarei o nome, obviamente. Mas uma irmã que foi abusada sexualmente aos 10 anos de idade, aos 13 anos de idade, toda a adolescência. Por 10 anos ela foi abusada. Contou a sua história. E ela se casou.
arrumou um marido piedoso, um homem maravilhoso, tem uma filha. E na nossa entrevista de novos membros eu pergunto sempre: por que é que você crê em Deus? Ela disse para mim: não tem como não crer. A minha vida é um grande testemunho. A sua vida é boa, meu irmão. Olha ao seu redor. Olhe quanto cuidado Deus tem despejado em sua vida. Olha essa igreja. Olha isso. Olha que maravilha estarmos aqui. Vida longa eu lhe darei. Vida boa, com sabor. E como eu sempre digo para os membros da casa, só o crente come morango e sente gosto de morango. Só o crente tem carro e usa o carro. Só crente tem dinheiro e usa o dinheiro. Só crente tem Cristo e vive Cristo. A gente sabe o que é a vida boa, de verdade. Ora, esse termo, de acordo com Bruce Waltke, ele comenta que o hebraico de mostrarei tem significado presente e contínuo. Você verá a minha salvação. Não é que isso vai acontecer um dia. Vida longa eu te darei e te mostrarei a minha salvação. Se nós traduzíssemos para o grego, estava no aoristo, ou o nosso português de telemarketing, no gerúndio. Eu estou olhando, Senhor, a sua conta aqui, vou te mandar. Irei te mandar. Estou mandando o boleto. É o gerúndio. A vida longa está acontecendo, a vida boa está acontecendo e você está vendo a salvação. Bernardo de Claraval, um homem que viveu no período da patrística, a Idade Média, ele foi o homem que mais pregou esse salmo na história. Foram 17 homilias. Ele conseguiu superar Agostinho de Hipona, que pregou o Salmo 91 por 2 dias seguidos, sem parar. E no final da homilia de São Bernardo de Claraval, ele vai dizer o seguinte: a magnitude de nossa necessidade força um clamor intenso. Irmãos queridos, eu quero finalizar dizendo que a graça de Deus está nos dizendo, está nos apontando, está nos empurrando a viver seguros. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele nos guarda do dia mau. Ele nos guardará dos laços visíveis e invisíveis, grandes e pequenos. Ele nos tratará como povo especial. Mas eu quero te convidar para um exercício poético, um exercício de vida. Meu irmão, não seja tolo, mesmo que você seja um grande teólogo. Olhe, perceba. Adélia Prado, eu encerro com Adélia Prado. Adélia Prado conta num conto, um poema, que ela um dia chegou na casa, no sítio de seus pais. Seu pai tinha pintado a casa toda de laranja. Toda de laranja. E ela virou para o seu pai e disse: pai, laranja. Por que o senhor pintou a casa toda de laranja? E o pai dela disse: para que a nossa casa seja o pôr do sol. Quando o dia ficar nublado, olhe para a nossa casa. Querido irmão, Cristo é o nosso pôr do sol. No dia nublado, no dia cinzento, Cristo é o nosso pôr do sol. No dia mais difícil, irmãos, olhe para Cristo. E como bem disse Agostinho de Hipona, se o caminho veio à terra e se fez perdição, se o pão da vida veio a nós e teve fome, se a água da vida veio a essa terra e teve sede, se a vida morreu, quem somos nós para não sofrer? Guarde seu coração em Cristo. Deus de toda graça, nós somos tão ingratos. Esse salmo sistematiza a nossa fé, mas nós não podemos sistematizar o nosso olhar sobre a nossa fé. Nós precisamos percebê-la, Senhor, nós precisamos senti-la. Ela deve tocar a nossa mente e coração. Por isso eu peço ao Senhor para que esses irmãos tenham uma experiência de iluminação pessoal com o Senhor. Que eles possam fazer jus à teologia que seguimos, a essa teologia que
Um dos nossos patronos, como Calvino, escrevendo as Institutas, em 5 volumes escreve um inteiro só sobre oração. E que fala mais a palavra piedade do que qualquer palavra dentro daquele livro. Que nós não sejamos frios, escusos, etéreos, diante de pregações e textos como esse. Que nós possamos nos sentir resguardados pelo Senhor. Não com asas ao nosso redor, mas asas no nosso interior. Porque o Espírito tem acolhido as nossas orações, tem intercedido por nós. E a todos nós, todos os seus eleitos. Porque aqui só há 2 tipos de pessoas. Homens eleitos, graciosos, vivendo a vida boa, comendo morango, sentindo o gosto de morango, tendo Cristo como pôr do sol, ou tolos. Tolos. Mas aqui não há ninguém indesculpável. Por isso eu peço ao Senhor, cause forte impressão em todos nós. Ilumina nossa mente e coração. Traz em nosso coração certeza da salvação. Hoje nós acordamos no céu e iremos dormir no paraíso. Porque o Senhor tem mostrado a sua salvação e tem nos dado vida longa. Que vida boa nós vivemos, Deus. Que vida maravilhosa o Senhor tem nos dado. Que grande companhia, que quantos amigos o Senhor tem nos dado. O Senhor é gracioso. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.